paz do Senhor Jesus. Aqui eu, pastor Eduardo Diniz, nesta noite com a minha amada e querida esposa, pastora Gisele Diniz, bênção pura do Senhor. Amém, querida esposa, que Deus te abençoe. Obrigado por hoje estar comigo nessa programação e que juntos possamos abençoar a tua vida. Amém, grandes coisas vamos estar conversando nesta noite com você, falando propriamente sobre o teu casamento, deixando uma palavra de fé e de esperança. Amém? A paz do Senhor Jesus, pastora Gisele. Amém, a paz seja com todos nessa noite, ao pastor Eduardo, meu esposo, que aqui está, ao irmão Jean, que está aqui nos auxiliando, nesse trabalho, onde estamos aqui, juntamente com você que nos acompanha aí no seu lar. E é uma bênção poder estar aqui falando sobre a palavra de Deus, aprendendo, porque a palavra do Senhor é um manancial e nós estamos sempre aprendendo com a palavra do Senhor. E então é muito bom estar aqui junto com todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite de sexta-feira. Amém? Que Deus os abençoe. Amém, glória a Deus. Estamos então entrando nesta noite com a nossa programação da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal, diretamente da cidade de Lages, aqui do templo sede, amém, na rua Argel Alves de Andrade, no número 220, bairro Araucária. Aqui estamos com o templo sede abençoado de Deus. Amém, louvo muito a Deus pela vida da minha esposa, que aqui está, mãe dos meus filhos, bênção pura do Senhor. Convido você já a estar compartilhando esta live, amém, convidando os teus amigos, convidando aí o casal amigo que vocês têm, para que estejam juntos participando conosco. Nessa noite, pastora, vamos estar conversando um pouquinho só sobre casamento, amém? Vamos pegar um respaldo bíblico, vamos estar conversando e eu tenho certeza que o nome do Senhor será exaltado, pastora Gisele? Amém, com certeza. Quando nós tiramos um tempo com excelência para aprender da palavra de Deus, eu sempre digo que tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. E no casamento, na nossa vida sentimental, não é diferente. Tudo que nós precisamos está aqui, neste livro maravilhoso chamado Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, pastor Eduardo, não tem nada mais precioso, não há riqueza maior do que a palavra de Deus. Amém, glória a Deus, amém. Já nós vamos entrar aí, vamos estar conversando, amém, casamento, uma só carne, casamento, propósito de Deus, pastora? E casamento, amém, irmãos, família é propósito, amém, é projeto de Deus desde a criação, amém. E nós vamos ver porque essa grande dificuldade que nós temos hoje, vamos estar conversando, vamos estar dialogando juntamente contigo, amém. Pega a tua esposa aí, você que está entrando nessa live, já está conosco nossa querida, os evangelistas lá, Ademar Becker, juntamente com a sua esposa Becker, o irmão Misael, amém, e a diaconíssima Valmisa estar conosco, amém, o nosso querido irmão Jair, amém. Fica ligadinho conosco aí. Está conosco nosso querido Sadi Barros, amém. A dona Lene, que Deus abençoe poderosamente. O pessoal que vai adentrando, vai compartilhando. Pastora Gisele, amém. Lembrando, irmãos, que nós não cremos na crise de 1 ano, 2 anos, 3 anos, crise de 7 anos, crise de 14 anos, não, amém. Nós não temos crise, nós temos Cristo. Casamento não tem crise, Cristo, amém? E aonde tem Cristo não há crise, e sim há sempre a presença de Deus, amém? Vamos conversar um pouquinho então, vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, amém? Amém? Eu vou pedir ao pastor Gisele fazer essa leitura para nós, que está lá no livro de Gênesis, livro da criação. Vamos falar um pouquinho sobre essa família, capítulo 7, amém? E versículo de número 7. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor Jesus nessa noite para as nossas vidas.
Senhor vai estar falando conosco. Devido a quê, irmãos? Eu e a pastora Gisele, aqui, na Igreja Cruzada Universal, nós vamos nos dedicar, amém, a toda semana deixar um vídeo, estar fazendo uma live para você, falando sobre família, falando sobre casamento, sobre criação, dos nossos filhos, a maneira de Deus, a maneira da palavra de Deus, e juntos nós vamos estar conversando. Você pode dialogar, você pode aí você pode interagir com a nossa live, amém? Então, aqui nessa noite nós temos um ato carinhoso, amém? Que nós aprendemos há muitos anos, amém? Então, aqui na igreja eu sou o pastor Eduardo, a pastora Gisele, mas nós lá na nossa casa, eu sou, e nós vamos nos apresentar assim, juntamente contigo nessa live. Nós já vamos nos apresentar como um ministério de uma só carne, amém? Aonde não é mais eu sou, e sim, agora nós somos. Então eu sou lá na minha casa, e juntamente com você nós vamos abrir a nossa vida, nós vamos estar conversando daqui para frente, uma vez por semana, nós vamos estar dialogando junto, toda sexta-feira, às 22 horas, a programação da Igreja Cruzada Universal, em missão Resgate Casais, diretamente. Então lá no meu lar, amém, nós vamos pregar o que nós vivemos, nós vamos falar o que nós vivemos. Então no meu lar, eu sou o Dudu da Gi. E eu sou a Gi do Dudu. Então lá na minha casa, amém? Em todo lugar, para quem nos conhece, eu sou o Dudu da Gi. Eu sou a Gi do Dudu. Amém? E nós dois somos de Deus. Então, o Dudu da Gi e o Dudu, os dois estão unidos, no Senhor. Amém? Lembrando que uma de três nó, pastor? Ela não arrebenta, Uma corda de 3 dobras, ela não vai arrebentar. Mas quem são essas dobras, Quem são? Quem são esses 3 nós? É Deus, o esposo e a esposa. Unidos com Deus, esse casamento essa corda não vai se arrebentar. Pode vir lutas, pode vir dificuldades, mas com Deus ela não vai se arrebentar, amém? Amém, glória a Deus. Então vamos ler aí, pastora Gisele. Vamos livro de Gênesis. Você que tem uma Bíblia em casa, pega aí. Desculpa, qualquer palavra de Deus, qualquer Bíblia que você tem aí, pode ser a protestante, a não protestante. Pegue ela, que toda a Bíblia vai falar desse contexto, o qual nós vamos aprender hoje. Não é Adão e Eva. Vamos falar dessa família um pouquinho, vamos aprender com eles alguns pontos fortes. Vamos só falar de pontos fortes hoje para o teu casamento. Leia para nós aí, pastora. Então é no livro de Gênesis, no capítulo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém? Então, isso, pastora Gisele, são palavras fortes que antecedem o contexto. Que tamanho era a corrupção dos homens na terra, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E o Senhor acha Noé um homem justo, reto e temente ao Senhor. O que me chama a atenção aqui, pastor Eduardo, é que Noé andava com Deus. Ele tinha uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus. E a palavra do Senhor nos diz ainda que Deus achou graça, em Noé. Nós vemos que em meio a um caos que o mundo estava vivendo já na criação, amém? Nós estamos vendo que existia um homem reto, temente com o Senhor, um homem íntegro, um homem de caráter, que se chama Noé. Mas este homem, ele era casado. A Bíblia não relata muitas coisas, mas esse homem, ele andava com Deus. Noé andava com o Senhor, Noé era reto, e com certeza a sua esposa também temia o Deus de Noé. E juntamente com seus filhos, Cã, Jafé,
e Sem. Então seus filhos também viam uma intimidade do sacerdote, do homem de Deus chamado Noé. Então, o que eu quero conversar com você nesta noite são 3 aspectos que está faltando nos dias de hoje. Primeiro aspecto, vamos começar numa ordem já diretamente. Deus trazendo um projeto de salvação, não para expor os filhos de Noé. Deus vem e fala com Noé, sacerdote do lar. Deus vem e fala com Noé. Uma responsabilidade, pastora Gisele, uma responsabilidade de nós homens que temos como homens, como pais, como responsáveis pela nossa esposa, pelos nossos filhos, com uma responsabilidade de encaminhar a nossa família ao Senhor, de encaminhar a nossa família à presença de Deus. Eu vejo que Deus vem e fala com Noé: Noé, você vai construir uma arca. Em meio ao caos, em meio à corrupção humana, em meio à situação que um homem está vivendo de imundícia, Noé, você é um homem reto. Eu tenho prazer em falar contigo, Noé. Então Deus dá um projeto a Noé. E nesse período, pastor, a terra estava corrompida aos olhos de Deus. A terra estava cheia de violência. Está mexendo na câmera. A terra estava, como diz aqui na palavra do Senhor, aos olhos de Deus, cheia de violência, corrompida. E Deus veio e falou diretamente com Noé e deu uma ordem a Noé. Deus falando com Noé, pastora. No meio de todo esse caos de violência, meio do caos, pecado, a terra corrompia-se, no pecado, estava ali num momento de violência e já envergonhava, eu creio assim, a terra já envergonhava ao Criador, com as suas atitudes pecaminosas, com as suas imundícias, do pecado. Mas ainda assim havia um homem, havia uma família ao qual Deus achou graça. Amém. E essa família tinha um sacerdote. Amém? Sacerdote Noé, um homem que conduzia a sua família ao Senhor. Então nós temos Noé, sacerdote. E eu quero abrir aqui um parênteses para falar de Noé e falar diretamente para você que está me vendo. Pense isso comigo, principalmente para você. Amém? Um dos pecados na Bíblia chama-se omissão. Quando você se omite de fazer algo, ou quando você se abstém, de fazer algo que você poderia fazer. Isso nós falamos omissão. Omissão é um pecado. E hoje, irmãos, na nossa geração, eu vou falar como homem para você que está me vendo, sacerdote do teu lar. Nós temos grande dificuldade nessa geração dos homens entenderem o sexo masculino, entender a importância que ele tem numa família, não de ser apenas o provedor do físico, do alimento físico, mas dele ser o provedor e encaminhar a sua família na presença de Deus. Nós temos homens, pastoras, nos dias de hoje, pastora Gisele, e infelizmente é uma coisa que nós conversamos. Nós estamos vendo papéis invertidos em lares. Olha bem, irmãos, eu vou lembrar aqui, vamos fazer um contexto completo. Noé ouviu a voz de Deus. Deus entrega um projeto para Noé. Noé começa a colocar em prática a arca. A Bíblia em nenhum momento relata que a sua esposa interferiu, que a sua esposa se atreve a interferir um projeto que Noé recebeu de Deus. Eu creio, pelo contrário, o que fala a palavra do Senhor Jesus. Como não relata, eu entendo que aí entra o papel da mulher sábia no lar. A importância da mulher sábia no lar, que não é aquela que fala, que não é aquela explosiva, que não é aquela que age, que não é aquela que joga tudo pro ar, não.
mas sim de um papel de uma mulher sábia, que a pastora Gisele já vai falar. E eu também vejo a importância dos filhos de Noé, e juntamente, com Cã, Jafé e Sem, eu começo a ver a importância dos filhos de Noé neste projeto de Deus, aonde Deus entrega Noé, aonde a sua esposa participa, aonde os seus filhos participam. E aí eu quero falar nessa noite também, numa ordem, da importância das noras de Noé. Então, meu querido irmãos, nós vamos começar por você, sacerdote. Lá no livro de Timóteo, a palavra nos ensina, para você que quer assumir alguma coisa na obra de Deus, fala assim, primeiro governe bem a sua própria casa. Se governar bem a sua própria casa, com certeza você vai governar bem as coisas de Deus. E nós temos visto hoje, infelizmente, uma desvalorização ou um descaso do homem cristão e do homem também que quem sabe não é cristão, no fator de se impor, não com machismo, não com uma autoridade agressiva, mas sim com uma autoridade espiritual no seu lar, em dizer: olha, eu sou um homem, eu sou o provedor físico, mas eu também sou o provedor espiritual, e eu tenho que encaminhar todos vocês, a minha família, na presença de Deus. Não posso me omitir, eu não posso me omitir porque eu estou pecando, mas sim eu vou encaminhar vocês à presença de Deus. E hoje eu vejo que muitos homens recuam e jogam esse papel para a esposa, mas lembrando que a esposa, ela é a mulher sábia. E o que falamos, pastora? O que entendemos quando nós falamos da mulher sábia? E quando nós vemos a criação de Eva, quando Deus disse que Eva seria auxiliadora, adjutora de Adão, como que nós entendemos a mulher sábia nos dias de hoje? Nós temos falado muito, a respeito disso, nós temos falado muito nas nossas reuniões de mulheres aqui, onde nós trazemos justamente palavra, diretamente o tema para mulheres. E nós temos aprendido a cada dia que a mulher sábia é aquela que honra, o seu esposo, que ela é auxiliadora, ajudadora, assim como Deus a criou, o seu papel é de estar sendo cúmplice, auxiliando, encaminhando o seu lar, a sua família. Ela cuida da sua casa, ela cuida do seu esposo, intercede por ele. Sabe, pastor, hoje nós temos visto, como o pastor mesmo já afirmou, os papéis estão invertidos. A mulher acaba tomando a frente, Ela tem que prover o sustento. Claro, hoje as mulheres são muito independentes, trabalham fora, cuidam da casa, dos filhos, da parte administrativa, do lar, mas não dá o direito de exercer autoridade. Claro, por quê? Porque Deus fez a mulher para estar ao lado, não acima, mas ao lado, ajudando, auxiliando. Então vamos organizar, pastora. Não é porque, claro, hoje, nos dias de hoje, a esposa trabalhando, ela ajuda, ela coopera para realizações dos sonhos, dos projetos, a família, tudo é um sucesso. Mas não é porque o fator feminino, a mulher, ela trabalha, ela se esforça, que dá o direito dela impor uma autoridade que não é para ela. Ela continua sendo a mulher sábia do lar. E a palavra do Senhor nos diz que a mulher sábia, ela edifica. E a tola? E a sábia, ela edifica, ela constrói, ela levanta o seu lar. Amém? E a tola, a imprudente, ela derruba, ela destrói, ela acaba com a sua casa, com o seu casamento, com o seu lar. Então é muita responsabilidade para nós mulheres. Eu sempre digo para as irmãs aqui, para as mulheres, é grande a nossa responsabilidade, mas se Deus nos confiou tudo isso, é porque nós somos capazes de controlar as nossas emoções, de controlar muitas vezes, o nosso eu, de ter um caráter de Cristo e de honrar,
aquele a quem Deus colocou ao nosso lado, que é o nosso esposo. Mesmo que ele não esteja no mesmo entendimento, pensamento, né, na mesma ainda vocação que você, mas você vai ganhar ele através da oração, através do jejum, através do seu testemunho dentro do seu lar. Muitos irmãos, muitos homens, às vezes não vêm para a casa do Senhor, ainda não vieram para Cristo, porque a mulher, infelizmente, ela não tem dado um bom testemunho dentro do seu lar. E aí, como que ele vai querer esse Cristo, se ele ainda não viu ele na vida da sua esposa? E lembrando que Paulo escreve aos Coríntios dizendo, amém? Que a mulher santifica o esposo que não é da igreja, e o homem santifica a esposa que não é da igreja. Até, pastor, hoje... Então, se houver sabedoria e um bom testemunho de Cristo, vai haver conversões nos casamentos. Com certeza. Tem que haver testemunhos. Irmãos, eu não estou pregando uma coisa que nós não vivemos. Está aqui eu e a pastora Gisele. Eu posso falar como pastor, e ela também como pastora. Irmãos, na minha casa nós nunca e nunca vamos saber. Nós nunca brigamos, discutimos, se ofendemos de palavras. Nunca houve isso no nosso casamento. Podemos, quem sabe, ficar triste, né? Que não somos perfeitos. Algumas divergências de ideias. Algumas divergências, né? Divergências de ideia, pensamentos, tudo bem. Mas nunca, nunca, irmãos, nunca houve palavras de agressões, palavras fortes, palavras que nos ofendessem, que nos machucassem. Eu creio que nunca houve, né, pastor? Não, em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Então, irmãos, né, passamos pelas frases. Tem crise de 7 anos. Irmão, nós estamos indo quase para 2 décadas e não tem crise nenhuma, nós temos Cristo. É que assim, né, pastor? Quando acaba o respeito, acaba tudo. Acabou o respeito. E infelizmente muitas, eu até falo diretamente para as jovens, né, que estão sonhando, como eu sonhei, como todas nós, né, quando mais jovens sonhamos com aquele casamento perfeito, com aquele príncipe. Mas eu quero dizer assim, ei, você tem orado, você tem buscado diante de Deus o teu esposo, aquele que Deus tem preparado para a tua vida? Porque aquilo que começa errado dificilmente vai dar certo no final. Até pode dar certo, mas você vai ter que pagar um preço. E muitas vezes é preço de lágrimas de sangue, é rosto no pó e joelho no chão. Mas ele faz isso, ele faz... Mas você sabia? Então, espere no Senhor. O casamento não é para fazer hoje e amanhã jogar fora. Deixa Deus falar contigo. Assim como Deus falou com Noé e terminou certo, deixa Deus falar contigo que vai dar certo. Deus fala e Deus confirma. Amém? Deus não é Deus de confusão. E hoje, pastor Eduardo, a área que mais o inimigo tem agido nas vidas... Vida sentimental. Vida sentimental. A vida sentimental tem destruído pessoas. Pastor Eduardo, sabe? Ela destrói muito mais que o vício, muito mais que pecados aí capitais. A área sentimental, irmãos, ela tem destruído jovens, pastora, jovens, irmãos. Eu trabalho com jovens há anos, nós dois. Jovens machucadas por palavras eu te amo, e na hora da realidade não amava, e sim o enganava. Então cuidem isso, analisem. Então, voltando aqui a mulher sábia, pastora Gisele, eu concordo que nos dias de hoje os papéis estão muito invertidos, e principalmente na casa do Senhor. Eu vou dizer diretamente para você que está me olhando, casal: a tua esposa não é o sacerdote do lar. A tua esposa é a mulher sábia do lar. O sacerdote do lar é você que está me ouvindo. Você que é o homem da casa. Você é o homem da casa, você é o provedor. Você encaminha, prepara momentos especiais para encaminhar com a família a Cristo. Não transfira para tua esposa o que é para você fazer, homem. Não seja um banana. E você, esposa, não seja um abacaxi. Tá bom? Por favor, não seja homem banana e mulher abacaxi. Pastor, vamos cuidar isso aí. Além de ser o provedor, que é uma função muito importante do homem, Deus me fez lembrar agora que Ele também é o protetor. Ele é aquele que oferece, que causa
a sensação de proteção dentro do lar. Um lar que tem um esposo, um homem de Deus, um pai abençoado, ele passa para a esposa, para os filhos, a sensação de proteção. Segurança. Segurança. E ele oferece isso porque é Deus, o esposo, a esposa e os filhos. Ó, pastora, homens estão com psico abalado, emocional abalado. Aí qualquer coisinha, tô indo embora. Eu detesto ouvir sobre qualquer coisinha, tô indo embora. Vai criar vergonha na cara, meu irmão. Desculpa, você casou, tá casado. Entendeu? Não tenta ir embora. Você casou, tá casado, meu irmão. Sabe o que você tem que fazer? Enfrentar o problema. Pastor, sabe por que eles querem ir embora? Porque eles não ouvem a voz de Deus. Aí é mais fácil fugir e ir embora. Vai ver se Noé quis ir embora aqui na construção da arca. Vai, veja aqui. Foi chamado, né? Ele não quis. Ele foi chamado por muitos, o que? Louco, não chove, Noé. O que tu quer com arca? Mas Noé estava firme no que? Eu estou ouvindo a voz de Deus. Sacerdote, ouça a voz de Deus, encaminha a tua família, porque vai haver salvação. Mulher sábia, seja sábia do teu lar, edifica o teu lar, honra o teu marido, amém? Faça ele se sentir um sacerdote. Não atravesse, não pegue, não queira o papel dele, porque é dele. Deus falou com ele, não com você, amém? Ele é o cabeça, é assim, em nome de Jesus. Então vamos falar um pouquinho dos filhos de Noé. Sabe? Agora vamos falar dos filhos de Noé. É Cã, Sem e Jafé, se eu não me engano. Amém? Então vamos lá. Os filhos de Noé, irmãos, a Bíblia também não me relata nada que os filhos de Noé murmuraram, reclamaram. Por quê, irmãos? Porque os filhos de Noé, eles estavam e viam a vida de Noé com Deus. E eu acho lindo uma coisa para você que está me vendo aí, filho. Para você que é filho, o primeiro mandamento com promessa é: honra pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho visto uma falta de respeito de jovens com os pais. Não respeitam pai, não respeitam mãe. Os pais também não dão firmeza, não deixam um legado. Os pais não dão limite, os pais não impõem regras. Essa juventude está totalmente descontrolada, faz o que quer. Os pais apoiam. Ei, pai, não vai haver salvação assim. Ei, mãe, não adianta esconder o pecadinho do filho para o pai, não adianta mentir para o esposo, não adianta proteger o filho. Não vai haver salvação assim. Jovens, tudo bagunçado, uma vida totalmente errônea aos olhos de Deus. Pastor, inversão de valores. Os filhos é que estão ordenando, dando ordem aos pais, e os pais estão no lugar dos filhos. É como se os filhos estivessem no trono e o filho ali ordenasse, e o pai tem que dar, e o pai tem que fazer, e o pai tem que obedecer, e a mãe tem que fazer, e a mãe tem que obedecer. Não é isso. Vou te dizer, eu vou te ensinar algo agora. Eu vou te ensinar algo agora para você aprender. Os filhos de Noé não tiveram opção de não entrar na arca. Deus deu uma ordem. Olha bem que tremendo a ordem que Deus deu. Leia para mim aí a ordem que Deus deu a Noé. 7:7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Olha aqui, eu já vou chegar nas noras e nos genros, mas olha aqui, pastor. Entraram na arca, eles não tiveram opção. Porque, irmãos, Deus falou com Noé, a sua esposa sábia com certeza o ajudou, né? Encaminhou, e seus filhos não tiveram opção. Por quê? Porque eles seriam depois deles, através deles veriam as outras gerações. Mas os filhos de Noé, obedientes a Noé. Vocês acham que Deus ia salvar uns filhos desobedientes? Rebeldes? Você acha que Deus ia salvar filhos rebeldes só porque Noé era bonzinho? Meu irmão, você que está me vendo jovem, você, as meninas, eu digo já desde já, e eu vou falar uma coisinha para você desde já. Olha como é que está a nossa geração do amanhã. Hoje eu sou pai, amém, de 2 meninos e uma menina. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já identifico
que a minha filha de 8 anos, temos, né, a Duda, ela já é dominadora. Não é assim, pastor? A Duda já é uma líder nata, 8 anos. Eu, como pai, irmãos, eu vou dizer, a minha esposa, o meu genro, eu espero que seja, e eu creio que vai ser, já profetizando, um grande homem de Deus, sacerdote. Porque se ele for banana, a minha filha, que hoje tem 8 anos e a tendência dela é ser cada vez mais líder, ela vai assumir o papel de sacerdote, e já é errado. Sabe por quê, pastor? Que a mulher tem esse espírito de liderança, de ser forte, de querer fazer além de tudo que nós já fazemos, porque a mulher é multifuncional, ela faz mais de 10 coisas ao mesmo tempo, porque Deus nos permitiu ser assim, agraciou e nos criou assim, e porque nós saímos da costela do homem, nós saímos do homem, e muitas das características vieram do homem para nós. Porém, amadas, nós temos que ter o controle, o equilíbrio, limites da nossa força, da nossa liderança. Tem mulheres que dão um show, e eu sempre elogio, sempre digo que há mulheres que são, né, tremendamente usadas em todas as áreas, também na parte, né, espiritual com Deus. Por quê? Porque buscam, porque são firmes, né, na sua profissão, dentro do seu lar, mas tudo aquilo que excede, né, o equilíbrio, aquilo que excede o limite, já não é mais bênção, pastor, aí já se torna uma maldição. Então, cada um respeitando o seu papel. O papel da mulher também é estar apoiando, oferecendo aconchego para os seus filhos, para o seu esposo, preparando o alimento, cuidando da limpeza da casa, das vestes, cuidando da provisão do pão sobre a mesa que o esposo provê, e ela vai preparar com amor, ensinando, educando os seus filhos, enquanto o esposo está lá fora buscando o sustento, educando, ensinando, preparando os seus filhos para o amanhã. E a nossa responsabilidade é muito grande. Mas se Deus, como eu já falei, nos deu tudo isso, é porque Ele nos capacitou e nós podemos fazer. Com limites, sabedoria. Irmão, não tem coisa melhor para um homem ter uma esposa. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que aqui ela está. Nós conversamos, e uma das frases que ela me fala, que eu fico sempre, quando ela fala essa frase, eu paro. Que ela diz assim: até não aceitar a minha opinião, mas eu vou falar o que eu penso. Quando ela fala essa frase, irmãos, eu paro tudo e dou atenção. Porque se ela está falando, mesmo que não seja o que eu penso, mesmo que não seja o que eu acho que é certo, eu dou uma atenção, porque a minha esposa, ela é uma só carne comigo. Amém. E Deus pode estar falando com ela para me avisar, para me orientar. Nós sentimos, né, como esposa. Entendeu? Então eu também, como homem sacerdote, eu tenho que ser sensível, que não é só eu. A minha esposa também, ela é usada pelo Senhor para me orientar, muitas vezes Deus para me corrigir, e assim nós vamos chegando. Então vamos voltar aos filhos. Então os filhos não honram ninguém, e eu quero mostrar agora uma das coisas que as mães fazem errados. As mães erram. Minha irmã queridinha, que está me vendo aí, eu vou perguntar: quem que veio primeiro na tua vida? O filho ou o esposo? Quem, abençoada? Olha aqui para o pastorzão. Quem que veio primeiro na tua vida? Os filhos ou o esposo? Irmãos, as irmãs, pastora, elas têm honrado mais os filhos do que o esposo. Irmã, por favor, entenda: quem veio primeiro na tua vida foi teu esposo. Pastor, mas eu não gosto dele. O problema é teu, querida. Ninguém mandou você casar. Através dele veio a tua geração aí. Veio o teu filho, irmãos. É uma bênção, são presentes de Deus dados ao casal. Mas não esqueçam, irmãs, que quem sabe é gestante, quem sabe você vai ser mãe, amém? Eu vou te dizer, lembra disso. Precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos dar atenção, sim, mas quem veio primeiro é o homem, tá bom, querida? Quem veio primeiro, pastora? Quem foi que veio primeiro na tua vida?
Você é meu esposo. O gatão aqui, entendeu, irmãos? Então eu não aceito que a minha esposa não me honre, não me ame. Sabe, pastor, o que me preocupa? Com esse exemplo, que se nós mulheres acabarmos então somente dando atenção aos filhos, honrando somente a eles, maltratando o esposo, né? Ou até mesmo aos nossos pais, falando um pouquinho mais de família, então Sim. Isso eles vão levar para as suas vidas. Eles vão levar para os seus casamentos. A minha mãe fazia assim, então era normal. Ela tratava mal o meu pai. Ela não honrava os meus pais. Ela não honrava aos seus pais. Ela não honrava ao meu pai, né? Então o que eles vão levar para as suas vidas? Eles não vão honrar. Não tem legado nenhum. Não há legado de mãe nem de pai. Eu digo assim, aqui não há testemunho maior do que aquilo que é feito, que é praticado, aquilo é exemplo. O que é falado, vai esquecer. Você tem que fazer, sabe como? Na prática. É na prática. Viver. Isso, no dia a dia, mostrando com as pequenas atitudes. Ele vai ver, né? Pequenininhos, eles vão crescendo. Eles vão vendo a mãe honrando o pai protegendo, honrando a mãe, protegendo a eles, os filhos. Eles vão fazer isso lá na frente, lá no futuro, com as suas famílias. Porque foi deixado um legado. A maior herança que tem não é dinheiro, não é riqueza, não é uma casa. Deixar um legado nos seus filhos. São os ensinamentos da palavra de Deus. Olha bem, então vamos lá, falamos de filhos, né? Filhos, limites. Filhos, se coloque no teu lugar. Você é filho, você é filha, tá bom? Você não dita regras. Quem dita regras é o sacerdote e a mulher sábia. Você é filho. Às vezes nós precisamos dizer para os nossos filhos: vocês são os ranhentos. Vocês ainda não comandam nada. Vocês vão comandar quando vocês tiverem o lar de vocês, quando vocês tiverem a casa de vocês, quando vocês aprenderem a serem, né, a se manterem, a se sustentarem. Tá bom? Pastor, pastor Eduardo, irmão, é a verdade, meus queridos irmãos. E eu já vou chegar aí no genro e nora. Eu vou chegar em vocês eu vou chegar aí. Eu ouvi uma vez um grande escritor, né, psicólogo. Ele falava sobre a criação dos filhos. E ele dizia que as crianças, elas nascem sem limites. E quem dá limites são os pais, ou aqueles que criam, né? Que vão criar. Porque se nós não colocarmos limites, ainda enquanto pequenos, dificilmente nós vamos conseguir colocar limites quando eles já estiverem na fase da adolescência. Não coloca nunca. Da juventude, porque eles já estão com uma mente, um caráter formado. E se quando crianças, eles tinham tudo o que eles queriam e era lhe dado nas suas mãos, né? Eles faziam birras e era aceitado. Era mudado, né, situações por causa deles. Quando eles crescerem, vai ser muito pior. Então eu quero te dizer, você pai e mãe que está nos acompanhando nesta live, começa a colocar limite dentro do seu lar com seus filhos, para que no amanhã ele possa trazer mais ainda bênçãos e alegria para vocês como pais, e tanto para ele como pessoa, que quando ouvir um não, pastor, ele não vai acabar o mundo, fazer um escândalo, porque ele já tinha ouvido falar muitas vezes um não para ele, de um pai e de uma mãe que sabia dar limites e dizer não. Hoje as pessoas não podem ouvir um não, que já é motivo de indireta em redes sociais, porque eu não levo desaforo para casa, sabe por quê? Os mimados nunca levaram um não. E Deus não tem filho mimado, hein? Tá na Bíblia. Deus não tem filho mimado. Então vamos lá. Agora nós vamos chegar no que eu creio que é o fim do fim. Genro e nora. Olha aqui, meus irmãos. Nós somos pastores jovens. Somos pastores jovens. Amém? Mas faz muitos anos que nós nos empenhamos com a obra de Deus. Literalmente, nós namoramos, noivamos e casamos, fazendo a obra de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Olha aqui, a palavra do Senhor me diz que junto na arca, com os filhos de Noé, entraram as suas noras. As noras entraram porque a promessa com quem que Deus tinha falado, pastora Gisele? Era Noé, a sua esposa e os seus filhos. E depois?
as mulheres de seus filhos. Então entenda uma coisa, noras e genros. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês são considerados nora e genro após o casamento. Em um período de namoro e noivado, é um período que vocês estão se conhecendo. Para que depois, por que tem o namoro e o noivado? Para que depois que case não se arrependa. Agora eu quero dizer algo, está ao contrário. Hoje em dia eu vou dizer para você que tem um filho e uma filha que tem namorado. Hoje primeiro eles casam, depois eles vão noivar e depois eles vão namorar. E depois eles concluem que não é para eles estarem juntos. Está ao contrário, hoje não é mais namorado, hoje é namorido. Ei, genros, chego na casa de famílias, faz o que quer e boto ordem. Domino a sala, domino o controle da TV. Ei, sacerdote, seu banana! Ei, mulher sábia! Não tem horário para ir embora, fica namorando, é 10, é 11, é meia-noite, é 1h, e daqui um pouco já fica posando, uma boca de uma vergonha, nem sabe se vai dar certo o noivado, nem sabe se vai casar com essa pessoa. As meninas também não têm limites, vão para casa do namorado, não respeito. Ei, noras, não honra ali a sogra nem o sogro. Só paro no quarto. Ei, meu irmão, quarto não é para namorado, quarto não é para noivado, quarto é para casamento, é para família, é para quem quer constituir após constituir uma família. Está tudo errado, por quê, meus irmãos? Noras chegam na casa, genros chegam na casa, fazem o que querem. Ei, irmãos, parece que os pais da moça, da menina, da irmãzinha têm que se adaptar ao genro, e parece que os pais do irmãozinho têm que se adaptar à menina. Irmãos, vocês vão estar vivos ainda, que eu quero ver um genro meu chegar na minha casa e botar ordem. Primeira coisa que ele quer jogar na cara, ser um cristão, ser um homem de Deus. Primeira coisa, você é sacerdote. Não, se você tem dificuldade de ser sacerdote, está no lugar errado, meu irmão. Vocês estão entendendo? Aí daqui um pouco você vê filha, filho indo para outra família. Não é um fator de ciúmes, é um fator de uma ordem, é um fator de uma organização. Está na Bíblia. Ei, se as noras de Noé comandassem, elas tinham que entrar na arca, não tinham, meus irmãos. E ainda o pior, elas tinham ficado fora da promessa. Tinham ficado fora da promessa. Sabe, pastor, aqui Deus estava falando ao meu coração enquanto o pastor estava falando, né? Deus fez uma aliança com Noé. É a primeira menção de aliança na palavra de Deus. Primeira aliança. Aonde após Adão e Eva. Que aparece na Bíblia é aqui, na vida de Noé e sua família. Mas, infelizmente, muitas pessoas, pastor Eduardo, elas têm quebrado alianças em várias áreas de suas vidas. Quebrado aliança no casamento, quebrado aliança no ministério, quebrado aliança, né, em muitas coisas das suas vidas. E Deus, Ele é um Deus, eu quero te lembrar, que Ele é um Deus que faz aliança, que é um Deus de promessa e que Ele cumpre. Quem não cumpre, muitas vezes, somos nós. Se Deus falou, meus irmãos, cumpra o que Deus falou. Faça. Obedeça. Sabe, se Deus entregou algo na tua mão, faça. Por que Noé foi abençoado? Porque ele obedeceu. Por que a esposa de Noé foi abençoada? Porque obedeceu. Submissa, foi obediente. Por que os filhos de Noé se salvaram junto? Porque honraram pai e mãe. Por que as noras de Noé também alcançaram a salvação? Porque honraram a família dos seus esposos. Porque honraram a família dos seus esposos, meus irmãos. Você acha que uma pessoa que não se submete a um chefe, a um líder, às autoridades, propriamente ao pastor, a pastora, você acha que essas pessoas que não honram o pai, a mãe, elas vão ser abençoadas?
que elas vão conseguir prosperar nas suas vidas. Não vão, porque elas não têm o princípio de obediência. A obediência traz a bênção. Irmãos, a desobediência, ela traz a maldição. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero concluir sobre filhos aqui, que o Espírito Santo está me conduzindo. Tem uma palavrinha na palavra de Deus que nos orienta, pais, da vara de correção, da varinha de correção. Ela funciona muito bem. Não é sarrafo de cerca, não é palanque, não é facão, não é fio, não é chinelo, não é nem é soco. Não, e nem mão. Nem mão, não é. Ela foi feita para acariciar, dar carinho, varinha de correção. Irmãos, ela funciona muito bem. Lá em casa nós temos uma varinha de correção. Não foi preciso usar, amém? Ainda não foi, mas se for preciso, vai ser. Está lá. Tá bom? Então assim, querido pai, querido mãe que estão me vendo nessa noite, coloca limites na tua casa. Coloca regras, paizinho abençoado. Coloca regrinhas na tua casa, seu mole. Por favor, tá bom? Então, para concluir, o mais interessante é, olha só como é importante honrar. Nora, honrar, né? O seu esposo, honrar a família do seu esposo. Que eu não vou nem falar de pessoas aí, de nora que não se dá com sogra, de genro não se dá com sogra. É uma bagunça hoje em dia, mas tudo bem. Outro dia, que hoje já estamos acabando. Mas eu estou falando de Noé, família de Noé. As noras honraram os filhos de Noé. Os filhos de Noé honraram os seus pais. A esposa de Noé honrou o seu esposo. E seu esposo honrou a Deus a ponto que a arca não tinha leme. Esse projeto de Deus não tinha leme. Sabe por quê? Para que Noé continuasse na dependência de Deus. Para que a esposa de Noé entendesse mais ainda que Noé e eles estavam na dependência de Deus. Para que os filhos de Noé honrassem mais ainda a Noé, a sua mãe, e mais ainda o Deus e seu pai. E para que as suas esposas, as noras de Noé, entendessem e amadurecessem em uma vida espiritual, reconhecendo que só o Senhor é Deus e Ele tem todo o controle nos céus e na terra. A ponto que choveu 40 dias e 40 noites, e 150 dias a arca ficou, até parar, porque foi conforme a vontade de Deus. Então nesta noite, você que está me vendo como sacerdote, abraça o teu papel. Você, mulher sábia, abraça essa causa. Você, filho, honra pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Você, nora, genro, que vai adentrar uma família, honra essa família com educação, com limites, com regras, horários, tudo mais, porque vai haver salvação nos dias maus e em meio ao caos. Amém. A salvação, ela está em Deus, ela vem de Deus. E a arca, pastor, ela representa hoje a presença de Deus. Ei, homem, mulher que estão nos ouvindo nessa noite, coloca a tua família dentro dessa arca, que é a presença de Deus. O mundo está corrompido, é violência, é morte, caos. O caos, estamos vivendo um caos mundial durante todo esse momento de medo, pânico, aonde nós não sabemos, a incerteza está tomando conta dos nossos pensamentos, mas nós cremos que o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz no capítulo 9 de Gênesis, que abençoou Deus a Noé e a sua família. Eita glória! Aleluia, glória a Deus, louvado e adorado seja o nome santo do Senhor. Você quer que Deus abençoe a tua casa, a tua família? Entra na arca, entra na presença aleluia. De Deus, enquanto é tempo. Aleluia, porque os dias são maus e a noite vem. Eita glória! E nós não sabemos se teremos chance. Nos dias de Noé, eles zombavam, eles riam,
Mas Noé ficou firme no propósito. Ele creu na palavra, na promessa, na aliança que Deus tinha feito com ele. E ele salvou a sua casa. Nós vamos ficar com aquele versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa tomar posse dessa palavra nessa noite. É forte a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Nós podemos sentir a presença de Deus através dessa palavra. Coloque em ordem aí. Sabe, pastora, essa palavra que o Senhor tem nos direcionado é: coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem os teus filhos. Coloque em ordem o teu casamento. Aleluia. Coloque os pingos no i. Coloque a tua casa na presença de Deus. Prepara eles para o caminho. Prepara para o amanhã. A Bíblia nos ensina e nos fala: ensina os teus filhos no caminho que deve andar, para que depois de grande, ou para que depois de nunca se desvie. Aleluia, glória a Deus. Vou perguntar para você de novo, sacerdote e mulher sábia: o que vocês estão ensinando para os seus filhos? Que legado está sendo deixado? Hein, pai? Que legado está sendo deixado para os teus filhos? Hein, mãe? Que legado de mulher sábia está sendo deixado para os teus filhos? Sobre Cristo, sobre a presença de Deus. Aleluia. É tremenda essa palavra. Glória a Deus. Tá bom? Eu não estou aqui para agradar você. Eu estou aqui para falar o que Deus quer. Nós estamos aqui para anunciar. Eu acredito Aleluia. Que ainda teremos casamentos. Amém. Restaurados, abençoados pela presença de Deus. Ordenzinha: Cristo cabeça, esposo sacerdote, mulher sábia, filhos honro para ter vida longas. Obedientes, né? Obedientes. Noras e genros honro a família. Amém. Que estão adentrando. Amém? Amém. Vamos orar então. Esta é a palavra. Quero já deixar para você, amém, que sexta-feira que vem nós vamos às 22 horas vamos conversar um pouquinho sobre a sexualidade do casamento, tá bom? Será tremendo, né? Sexta-feira que vem vamos falar um pouquinho sobre a sexualidade no casamento. Vai ser muito forte, que é uma das áreas o qual nós temos visto que casais têm se destruído, mas eu tenho certeza que Deus tem algo a realizar aí. Amém, querido? Louvamos a Deus. Quero te deixar que a programação da Igreja Cruzada Universal neste sábado, Resgate Jovens, uma bênção. Todos os caminhos traz você, jovem, para a presença de Deus. Amém? Templo 7, aqui na Igreja Cruzada Universal, Laje, Santa Catarina. Domingo, primeiro, na presença de Deus. Teus filhos não têm opção de não vir à igreja enquanto estão debaixo do teu teto. Quem comanda é você, sacerdote, e você, mulher sábia. Amém? E segue. Peço para você, né? Lá no Instagram tá lá Missão 59. Instagram Missão 59. Lá no YouTube é PR Eduardo Diniz. E na página do Facebook, Missão Resgate. Amém? Nós vamos orar. Vamos botar aquele louvor de início que estava ali. Agradecemos a Deus pela vida. Cameraman, abençoado, né? Sonoplasta, Jean CV, diácono da Casa do Senhor. E aqui eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha princesa. Né? Que Deus te abençoe. Hoje ela tá uma gatona. Se arrumou para live. Amém? Amém. Nós vamos orar pela tua vida, pelo teu casamento. Sabe, irmãos, pode chegar momentos nas nossas vidas que, como é que eu posso dizer, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, a palavra do Senhor nos ensina aqui, e ela, o salmista, o sábio Salomão diz: goza a vida com a mulher que tu amas, que isso será tudo que tu terá debaixo do sol. Amém? Então assim, vamos orar, pastora.
Amém. A Dudu, o Dudu da Gi. Amém. E a Gi do Dudu. E a Gi do Dudu. Amém. Nós vamos orar pelo teu casamento, pela tua família. Amém. O Jean vai bater umas fotos nossas aqui orando em nome de Jesus. Uma fotinha nossa aqui em nome de Jesus. Vamos orar, vamos decretar a vitória sobre o teu casamento, sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Orem juntos. Amém. Orem juntos antes de dormir. A Bíblia diz: tudo que ligares na terra está sendo ligado no céu. Então ora junto com a tua esposa aí. Amém. Pega a mão da tua esposa, ora com ela aí. Louve a Deus pela vida dela em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, vemos te louvar e te agradecer por esta live. Senhor, a tua palavra diz: tudo que ligares na terra está sendo ligado no céu. Senhor, te louvamos, Pai. Senhor, nós estamos ligando nesse exato momento a restauração de casamento, a restauração de casais, a restauração de famílias, pessoas que estão nos vendo, Pai, nesta live. Pai, toda cilada do inferno, toda, Pai, artimanha, todo laço passarinheiro, toda obra de feitiçaria, obra de macumbaria, para destruir esse casal, para destruir essa família, em o nome de Jesus, sai! Pela raiz. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, sai! Que haja perdão, Senhor, que haja perdão, união, que haja cura, sim, meu Deus, que haja união na tua presença, Pai, da sabedoria ao sacerdote do lar. Pai, derrama a tua sabedoria, Pai, sobre a mulher que edifica o lar, sobre a mulher sábia. Senhor, eu repreendo toda a rebeldia de filhos, eu repreendo toda a rebeldia dos filhos contra o Pai, toda a desobediência, ela seja destruída, ela seja arrancada, em o nome de Jesus. Senhor, aleluia, eu oro pelos genros, eu oro por noras, ó Deus, que eles sejam abençoados, que seja, ó Deus, aleluia, o teu propósito, o teu querer. Abençoa essa família, abençoa esse casal, realiza o sobrenatural, realiza o impossível, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. É hoje. Amém. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Para aí só um pouquinho, já foi. Amém? Tem alguém ainda? Amém? Que Deus tem aí? Então dá meu celular, vamos agradecer rapidamente ao pessoal. Não tem mais? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.